Olá, pessoal. Vamos lá, continuando então a explicação daquele exercício que a gente começou a fazer em sala de aula, que é uma análise de dados usando o Power BI. Então, se você voltar nos vídeos aí da nossa aula anterior, já foram 2 vídeos, né? Eu basicamente mostrei como carregar a base de dados, né? Porque nesse exemplo, eu usei ainda base de dados assim, de maneiras diferentes, né? Um era texto, o outro eram várias ao mesmo tempo, o último era do Excel, né? Assim, a título de conhecimento, tá? Porque às vezes a gente tem só um arquivo, só uma base, né? Não tem que passar por todo esse rolo de ficar carregando base de dados, como está nesse exemplo. Mas a gente está conhecendo, né? Então é bom a gente ver outras maneiras. Aí nós carregamos as 3 bases de dados, né? Vimos o relacionamento entre elas, né? Tranquilo. E agora a gente vai dar, então, a continuidade, né? Das nossas análises. Existem mais 2 análises que eu queria fazer agora, nesta aula, que é saber qual é a quantidade total de produtos vendidos, quantidade total de produtos vendidos nesse período, né, que a gente está analisando, e o faturamento total. Quando eu falo de faturamento total, a venda, né, dinheiro. Nesse período, né, quanto que eu consegui vender. Então, é uma análise, né, que você pode estar calculando. São valores, né? Então, ou seja, vai aparecer no meu dashboard em modo de valores, né? Números. Ou seja, o objeto visual que a gente vai usar é ainda cartão. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos achar a quantidade total. Quantidade total, gente. Quantos produtos vendeu, né, lá na minha loja? Então, o que que eu vou fazer? Quando a gente vai fazer análise, a gente tem que olhar para ver se tem as colunas necessárias para essa análise, né? Porque se não tiver, a gente vai ter que criar, vamos, né, se virar nos 30 aí para conseguir fazer análise, né? Ou então, falar, olha, essa análise não dá porque a base de dados não tem condições, através dessa base de dados, de achar essa informação que você deseja, né, que o seu chefe deseja. No caso aqui, eu acabei de falar, eu quero a quantidade total de produtos vendidos. Então, olhando as 3 tabelas, olhando as colunas das 3 tabelas, das 3 bases, existe uma coluna que eu posso usar para conseguir saber a quantidade total vendida? Bom, se você olhar ali né, devagarzinho, você vai notar, né, que existe aqui de produtos. É, quantidade, entendeu? Tá aqui, ó. Na tabela vendas, né, eu tenho a quantidade. Então, se eu somar essa coluna, eu sei quantos produtos foram vendidos. Então, eu vou pegar o objeto visual cartão e vou pegar a coluna quantidade e vou arrastar para dentro do campus. Clico e arrasto. Solto, olha lá. 50 mil produtos foram vendidos. Eu estou somando a coluna quantidade. Então, tranquilo. Também, essa análise foi direta, né? Peguei ali a tabela vendas, coluna quantidade e morreu a história. Agora, o cara quer saber o seguinte, faturamento total. Quanto que a empresa conseguiu vender até agora? Tem alguma coluna minha ali que eu consiga achar isso?
Visualmente falando, tá? Eu não tenho uma coluna dizendo assim, o valor da venda, né? Eu não tenho essa coluna. Eu sei que ocorreu uma venda no dia 20, né? Foi o produto 4, o consumidor 20, o cara levou 4 peças, mas e a grana, né? E o dinheiro dessa venda? Eu não tenho essa coluna. Tem como eu achar? Olha, tem, né? Eu tenho na tabela produtos, eu tenho uma coluna chamada valor. O que é valor? É o preço de cada produto. Na tabela vendas, eu tenho a coluna quantidade, que informa a quantidade vendida de cada produto. Então, se eu pegar, né, a informação do valor e multiplicar pela informação da quantidade, eu tenho o valor da venda. Olha, aquela venda gerou R$ 300. Então, é isso que eu vou fazer. Eu não tenho essa coluna, eu não tenho, né? Mas eu vou criar. Tá? Existem várias maneiras de você criar. Tá? Não necessariamente o que eu vou fazer é a única, mas se alguém souber de uma outra maneira, fica à vontade. Né? Eu sempre falo para o pessoal que às vezes você tem diversas maneiras de fazer a mesma coisa. Tá? Então eu vou mostrar um jeito. Vai resolver o problema? Vai. Pelo que o cara quer? Vai. Então, corre atrás. Então eu vou vir aqui do lado esquerdo, modo exibição de tabela. Clico nele. Aqui do lado direito ele me mostra as tabelas. Então ali ele está mostrando a tabela cliente, tabela produtos e tabela vendas. Eu vou criar então o valor da venda. Ah, a venda, ó, dia 5 de janeiro, né, de 2021, o consumidor 3533 levou 4 peças do produto 14. Essa é a informação que eu tenho. É aquela primeira ali que eu estou falando, né? Então, mas e o valor da venda? Dinheiro, dinheiro. Não tem. Então, eu vou criar uma coluna aqui, né, para eu achar o valor da venda, né, o total da venda. Quanto que deu a venda? Tá certo? Então, como é que eu faço isso aí? Para achar o valor da venda, eu vou pegar a coluna quantidade e vou multiplicar pelo preço do produto. Só que o preço do produto não está aqui. Então, eu vou puxar o preço do produto da tabela de produto. Então, a primeira coisa é isso. Porque para achar o valor da venda, eu preciso do preço. E o preço está em outra tabela. Então, eu vou criar uma coluna, né? Vou chamar ela de valor unitário, ou outro nome qualquer. E eu vou dizer ao programa, para ele pegar o dado, né? Essa coluna vai receber o valor da coluna valor da tabela produtos. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou vir aqui em cima, nova coluna, clico nela uma vez. Pronto, lá, uma coluna foi criada. Lembre-se que eu estou na tabela vendas, hein? Cuidado para não criar em outro lugar, não. Se você criou em outro lugar, é só remover. Clica no botão direito, remover. Aí, eu vou dar um nome a ela, né? Isso aqui eu vou chamar de valor unitário. Obviamente, poderia ser qualquer outro nome. A gente sempre evita usar acento, sempre evita usar espaço. Não é que não pode, mas a gente evita. Então, eu estou dizendo aqui ao Power BI. Power BI, essa coluna nova, né, que você acabou de criar, ela vai chamar valor unitário e, e ela vai vir, né, de uma outra tabela. Ela vai estar relacionado, né, com uma outra tabela. Então, existe um comando de relacionamento. Na hora que você começa a digitar dentro do Power BI, ele já lista para você, né? Então, esse negócio é interessante. Olha lá. É esse comando aqui, tá? Clico nele, aí ele abriu parênteses, olha lá, ele já tenta, né? Ele fala, então tá bom. Então, essa coluna valor unitário, ela vai receber um dado, ela está relacionada, né? Ela vai receber um dado de uma outra coluna. Qual? Então tá aí, ó, ele está me dando
o nome da tabela e entre colchetes o nome da coluna. No caso, é a tabela produto. Então, lá na lista de tabela produtos, existe o tal de valor. Coluna valor é o valor do produto, é o preço unitário do produto. Lá eu chamo valor, tudo bem, que eu estou chamando de valor unitário, sem problema algum. Mas o valor é o mesmo. Então, clico nele, fecho o parênteses, então entra. Então, tá lá. A coluna se chama valor unitário e esses preços que estão aí, né, no caso 2,5, se você procurar, são os mesmos preços que estão na coluna valor da tabela produtos. Porque eu falei que existe, né, estão relacionados. Essa coluna está relacionada com aquela. E isso também só deu certo porque existe, antes de eu fazer isso, eu fiz aquele modelo de relacionamento. Se eu não tivesse feito o modelo de relacionamento, ia dar erro, tá? Agora eu vou criar uma nova coluna. Agora sim eu vou achar o valor da venda. Eu vou chamar ela de... Porque eu não tenho o preço da venda. A base de dados, de repente, a tela já podia, né? Não sei, mas não tem. Então, eu tenho que me virar com o que existe, tá? Então, o valor da venda é igual. E o que é aqui? É a coluna quantidade vezes o valor unitário. Pronto, é multiplicação simples direta, ok? Só que aqui no Power BI é meio chatinho na hora de escrever, tá? Então é assim, ó. Você aperta apóstrofo, que é a tecla do lado número 1. Na hora que eu aperto apóstrofo, ele lista para mim as tabelas, a tabela e a coluna que eu posso usar aqui, né? No caso, é a quantidade. Então, eu vou lá e clico em quantidade. Assim, apesar dele ser meio chatinho, né, em termos de ter que escrever um monte de coisa, mas ele lista, né? É só você começar e depois apontar e vai dar certo. Então, eu estou dizendo para ele que da tabela vendas, coluna quantidade, você vai multiplicar, sinal de asterisco, multiplicar por quem? Pelo valor unitário. Né? Então, de novo, apóstrofo, e agora vem valor unitário. E vou dar Enter. Olha lá. O nome, valor venda e o preço está ali 10. 4 vezes 2, 50, 10. Beleza. A minha tabela já está pronta, né? Quer dizer, as minhas colunas dentro da tabela venda eu já terminei. Vou voltar lá para o meu relatório. Vou achar o total do faturamento, que é a soma da coluna valor-venda. A coluna valor-venda tem o valor em dinheiro da venda de cada um. Então, se eu somar todo mundo, eu tenho a soma total do faturamento. Então, clico em cartão. E aqui, eu vou pegar a coluna valor-venda e vou arrastar para dentro de Campos. Pronto, está lá, ó, 2 milhões. Então, está aí as 3 análises, né, que eu acabei de fazer, usando apenas cartão, né, não vou usar gráfico, vou deixar isso para a próxima aula agora, a gente vai ver a partir de gráfico. Mas eu poderia estar fazendo outras análises numéricas usando o cartão, tá bom? Pessoal, vou parando por aqui, tá? Aí na próxima aula a gente vai continuar isso aqui. Então, não esqueçam de salvar, né? Não pode deixar no micro da escola, né? Porque os alunos podem até usar, alterar, apagar, então você não pode confiar. Salva, pega o arquivo e manda lá para o seu Drive ou para o seu e-mail. Pessoal, valeu, muito obrigado e até a próxima.